mais um episódio aí do Calpcast. E, cara, a gente trouxe aqui um convidado especial. Vocês vão gostar desse bate-papo, que é o Henrique. Henrique, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu queria que você, tô te conhecendo hoje, eu queria que você se apresentasse já pra mim e pra galera, pra gente conhecer um pouquinho melhor de você aí. Maravilha, Eric, obrigado pelo convite, tá? É um privilégio estar podendo falar aí do nosso trabalho, levando isso adiante. Eu tô à frente da Arboreal, faz 10 anos que eu fundei a empresa, e é engraçado que ela começou aqui em Jundiaí, apesar de eu não morar hoje mais aqui, não ter mais nenhuma operação aqui, a gente tá em casa, tá se sentindo super bem aqui. E o que que é a Arboreal? Bom, a Arboreal, ela surgiu há 10 anos, e surgiu na garagem de casa, olha só. Eu sou engenheiro de formação, trabalhei um tempo na Autobahn, concessionária, e depois, com essa intenção de empreender, com muita vontade de empreender, ter um negócio próprio, eu entrei nessa busca, né. Meu tio tem uma serraria no Mato Grosso, e o que eu notei durante um trabalho da faculdade, que existiam algumas marcas que transformavam madeiras brutas em mobiliário. E era um mobiliário bem sofisticado, de alto padrão. Falei: "Cara, tem oportunidade nesse sentido". E numa viagem que eu fiz até lá, foi em fevereiro, eu saí em janeiro, fevereiro eu fiz essa viagem, eu trouxe na mala do avião até um pedaço de madeira para começar ali. Então posso falar que a empresa começou num banquinho, num pequeno tronco de madeira, e a partir daí a gente foi se desenvolvendo, né. Então hoje a gente é referência no segmento de imobiliário, de móveis, rústicos, né. Só que a gente fala que não é um rústico completo, é um rústico sofisticado, então a gente tem alguns cuidados em acabamento, que permite com que esse móvel seja utilizado dentro das casas das pessoas, né. Então desde a mesa de jantar, a mesa de centro da sala, a gente também tem mobiliário para os quartos, então a cama, alguma coisa do tipo, até aquele mobiliário de área externa, área gourmet, é bem comum a gente ter peças lá. Cara, que legal. E você sempre teve, essa mente criativa desde pequeno? Isso foi se desenvolvendo? Como é que foi isso? Cara, eu sempre gostei muito de desenho, gostava de arquitetura, então quando eu fui encontrar o curso em que eu ia estudar, eu ficava muito em dúvida entre engenharia e arquitetura, né. Então já tinha na veia esse desejo de trabalhar com design, só que por escolha, enfim, acabei optando fazer engenharia, que eu adoro e também é muito útil para mim no dia a dia como empresário, também pela fábrica de operação, né. Mas a questão do desenho arquitetônico, do design, me pega, me chama atenção, e é engraçado que nesses últimos 10 anos, eu sempre me vi muito como empresário, como, enfim, tinha que estar preocupado em vendas, em marketing, nesse sentido, né. Mas sempre desenhei peças para os meus clientes, sempre fiz, e atualmente eu tô colocando nessa posição de realmente ser um criador de produtos, né, ser realmente o designer e estar fabricando peças para as pessoas, desenhando peças para as pessoas, né. E cara, como que é, eh, trazer tirar um produto do papel e ingressar ele no mercado? Qual que é o desafio? Porque é algo que as pessoas não conhecem, não entende o valor que tem, aí você cria ele do zero e coloca ele no mercado. Como que é essa implantação do seu produto no mercado? Cara, eu diria que não é simples. Eu comecei em 2014, né, e meus pais têm um comércio aqui em Jundiaí, eles trabalham com portas, né, de madeira, telhado, coisa desse tipo, né, não exatamente segmento de imobiliário. E eu comecei ali na garagem, a gente morava em cima da madeireira, e eu comecei ali na garagem. É uma via de fluxo bacana, tal, e eu montei a primeira lojinha nessa garagem. E durante 8 meses desenvolvendo peças e tudo mais, cara, eu não vendi nada. Então, tipo, foram 8 meses trabalhando, desenvolvendo e nenhuma venda, né. Isso é muito frustrante, porque até que você aprenda como vender, é difícil você posicionar teu produto. Então, muitas vezes as pessoas iam até a madeireira, viam a peça, achavam bonita, uma mesa, como essa aqui do podcast, e eles perguntavam: "Quanto custa a mesa?" Você fala: "Ah, 2, 3 mil reais", e o cara fala: "Pô, que absurdo, eu consigo comprar uma madeira e produzir isso". Então depende muito do público, aonde você está se posicionando, para quem você está apresentando, né. E aí a virada de chave aconteceu quando eu aprendi a vender, e foi muito baseado em marketing digital. Então é até legal que tem relação aqui com o podcast, e isso veio no momento em que eu aprendi a fazer Google Ads, aprendi a fazer o Meta Ads, né, e isso que impulsionou a minha venda. Então hoje eu acabo vendendo até pouco, por exemplo, para a região onde eu tô. Então hoje eu tô em Salta, fábrica, em Indaiatuba. Se você for notar, o meu volume de vendas local é muito pequeno, mas para o Brasil inteiro eu acabo vendendo bastante, né, então é graças ao marketing digital. E essa foi o desafio de colocar esse produto no mercado. Caramba,
E cara, mesmo com o marketing digital, existe diversas estratégias, né, porque você tem o seu produto, o marketing ele vai buscar o cliente ideal, ele vai colocar o seu produto na frente dele, mas exige ali, eh, uma qualificação desse público. Hoje o seu trabalho, você faz selecionado para um tipo de público? Você atende diversos públicos? Como que funciona? Cara, isso é fundamental, fundamental. Hoje o CAC tá muito alto, então só Uhum. para adquirir um cliente hoje na internet, Só o pra CAC galera entender, o CAC é o custo de aquisição do cliente, né. exatamente, O que você, custeia pra adquirir um novo cliente. exatamente. Hoje o meu CAC ele é bem alto. O meu CAC hoje gira em torno de R$ 1.000, pra você ter uma ideia. Então, é porque eu acabo fazendo uma seleção muito grande de cliente. E isso é muito baseado em filtros através de anúncio, né. Então, Facebook permite uma série de filtros, desde você escolher o cara que voltou de uma viagem internacional nos últimos 6 meses, ou se ele faz compras na internet de alto padrão. Isso a gente precisou aprender a fazer e com certeza quando você acerta nessa segmentação com um criativo que entrega, é onde você tem a minimização desse CAC e aumento de vendas. É tão absurdo que se eu fico, por exemplo, um tempo sem fazer anúncio, vamos dizer que eu fico, sei lá, 10 dias, isso me cai venda imediatamente. Tipo, tem uma redução de 15%, 20% na receita daquele mês, se eu ficar 10 dias sem fazer anúncio. Então é muito ou então um anúncio que também, ele meio que vence, né, ele vai ficando antigo aquela arte, deixa de entregar. Então o Instagram tem muito dessa lógica de anúncio, e isso impacta demais no meu processo de vendas. Então eu diria que é fundamental e principalmente como a gente atua com produto de alto padrão, a gente tem um ticket aí de R$ 12.000, ticket médio, eu preciso estar atuando realmente com um público de alto padrão que consegue tracionar minhas vendas. E até por isso a gente acaba fazendo, apesar de ser um público nichado, a gente abre bastante, eh regionalmente, né, pelo mapa. Então a gente consegue pegar várias capitais do Brasil, aonde a gente atua com esses filtros, né. E hoje o foco são mesas ou você faz diversos móveis? Tudo eu costumo falar que tudo que é mesa, né, então desde mesas de centro, mesa de jantar, mesa lateral, aí a gente abre depois um leque maior, que aí vão os aparadores, bancos, né. Isso a gente traz numa linha mais clássica, uma linha mais tradicional de produtos, isso eu tenho catálogo. Mas basicamente a gente consegue produzir tudo a partir de um tronco de madeira. E aí quando a gente fala tronco, tem que até imaginar, um grande tronco, porque a gente traz essa madeira da Amazônia. Então são árvores às vezes de 1,5 m de diâmetro, né, isso por 6 metros. Então são peças gigantescas, e a gente consegue esculpir essas peças. Então, mais recentemente a gente tem feito muito projeto corporativo, com grandes bancões de hall de entrada, a gente está fornecendo um balcão também de 5 metros, com mais de 6 toneladas para uma indústria aqui em Jundiaí. Então a gente tem esse trabalho que é feito extrapolando o que é o tradicional, que é a linha clássica, né, a linha mais tradicional de produto. Cara, muito legal. E você falou ali que, você aprendeu a ingressar o teu produto no mercado utilizando o marketing digital ali, o Meta Ads, o Google Ads, os anúncios, mas o marketing ele vai atrair o cliente para você. E a venda? Porque claro que ele vai ajudar, porque vai vir um cliente qualificado. Aí ele cai para você e você faz a venda? Como que funciona esse comercial ali no produto alto padrão? Sim. Bom, a gente tem hoje basicamente, temos 3 lojas, né, e apesar das 3 lojas estar em São Paulo, Campinas, hoje 70% das minhas vendas acontecem de forma online. Então a pessoa não pisa na minha loja. De forma online eu nem falo e-commerce, né, até eu acho que o produto de alto padrão, de alto ticket no Brasil, não sei se tem tanta saída em comprar online, a pessoa vai e clica. Principalmente o nosso, que é extremamente customizado, então a pessoa quer saber o nó da madeira, a fenda, enfim, eles querem conhecer esse tipo de detalhe da peça. E pra isso a gente tem uma estrutura em que a gente consegue transmitir de forma digital para a pessoa essas características da peça. Então a gente faz vídeo, faz foto de vários ângulos da peça, para ela entender o que ela está comprando, né, e aí a gente tem essa estrutura de atendimento via WhatsApp. Ali a gente usa uma plataforma que consolida, que recebe todos os leads, distribui isso para o consultor, a gente distribui isso para os consultores. É interessante porque o meu consultor não precisa depender somente do cliente que entra dentro da loja, ele recebe leads para tratar e não necessariamente a gente tem um grande fluxo de clientes entrando lá,
então é importante isso. E a gente também utiliza 2 camadas de atendimento, então eu tenho um pré-vendas ali, um SDR, que faz a separação dos leads quentes, e aí depois o consultor entra fazendo aquele atendimento mais personalizado, para poder estar entregando exatamente o que a pessoa precisa no projeto. Então o SDR vai fazer uma pré-qualificação e depois, para ver se realmente esse cliente tem interesse na compra ou se ele só tá tirando dúvida, aí ele passa pro vendedor ali. Isso Exatamente. economiza até energia pro time, né, para não perder tempo ali, né. Exatamente, isso é fundamental, a gente tem em média aí, acho que em torno de uns 30, 40 leads por dia para atender, e aí evidentemente aquele cliente que está interessado, ele leva mais tempo no atendimento, né, ele demanda mais do consultor. Ainda mais quando a gente atende um arquiteto também, que o cara vem com a planta e ele quer ficar ali 1, 2 horas debatendo as peças que vão lá, encaixando no projeto. A gente participa do projeto da casa da pessoa. Então não dá para manter esses leads todos na mão do consultor. É fundamental a figura do SDR, que vai fazer separação de quem pode ter eventualmente não está no momento de compra, o cara pode acessar o seu e-commerce, ver todas as peças que você tem no site, que vão ser divulgadas, né, e no segundo momento ali, essa pessoa quando estiver pronta, estiver preparada, estiver com mais conhecimento do produto, vai para o consultor para fazer a compra efetiva, né. E eu olhando ali nas redes sociais de vocês, eu vi que vocês têm clientes até internacionalmente, né. Como que você fez a prospecção desse cliente? Foi muito por relacionamento, por anúncio, pelo Meta, como é que foi? Cara, eu acho que é incrível a capacidade que a rede social tem de alcançar diferentes públicos, né, de alcançar pessoas. Então eu diria que um produto que seja bonito, que se apresente bem, isso é fundamental, um bom vídeo, uma boa foto, consegue chegar muito diante. Então a gente tem reels que entregam lá fora, sem a gente fazer isso propositalmente, né. E é incrível como a maior parte chega realmente pelo digital, e porque visualizou algumas das nossas fotos ou vídeos pela rede social. A gente faz um investimento alto hoje em marketing, né, é significativo, em torno aí de 15% do meu custo é custo de vendas e marketing, né, coloca entre loja e também patrocínio e tal, patrocinados, anúncios patrocinados, e aí chegam essas pessoas. Então a maior parte, eu diria que uns 80% de quem eu já vendi para fora, foi através de rede social. Que o cara visualizou, chamou a gente no Instagram, ali no direct, ou pelo próprio WhatsApp, e isso evoluiu para uma venda. Mas fora isso, a gente também participou de feiras internacionais, então, hoje a gente já está no segundo ano que a gente participou da Feira de Milão, no Salone, que é a principal feira do móvel, do mundo, aonde realmente grandes marcas vão para lá apresentar seus lançamentos, seus novos produtos. A gente também fez esse ano a feira em Nova York, e aí foi curioso, porque nessa feira de Nova York eu lancei uma peça que eu desenhei, a mesa Balance, e a primeira vez que eu assinei uma peça de verdade, assim, coloquei meu nome, criei um site e tudo pra isso, e ganhou o prêmio como a melhor peça da feira, de Caramba. design, então eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento que teve ali. E depois tem uma história da venda dela que eu vou contar pra vocês aí. Legal, legal. Cara, muito bom, quando você começa a descobrir novos horizontes ali, né, alcançar novas terras, e o marketing te proporcionou isso, né. Isso é excelente. E hoje você lida o maior público que você atende é o cliente final ou um intermediador como um arquiteto, um construtor? Hoje em torno de 35% é via arquiteto, o restante é cliente final. Então isso também é curioso e tem relação com a rede social, da forma que a gente se Sim. posiciona. Eh, a gente tem basicamente para mobiliário, para móveis, 2, 3 formas de vendas mais fortes, né. Primeiro através, vamos dizer, que é o que eu faço, marketing digital, então você se posicionar, e aí você vai atingir o cara que quer comprar. Às vezes, eventualmente, o cliente se apaixona pelo teu produto e fala: "Eu quero comprar dessa marca". Tem uma outra forma que é através de relacionamento. Então, um RP, né, um relações públicas, e aí eventualmente esse cara vai visitar arquitetos e vai fazer relacionamento, fazer eventos dentro da sua loja, e isso vai tracionar vendas também. Mas isso para o nosso negócio não é tão forte. Eu entendo que essa venda, talvez ela procure tickets mais altos. Então, ali um ticket médio de 100.000. Então, funciona muito bem para móveis planejados, para móveis soltos, aonde o cara compra o sofá, a mesa de centro, o tapete, o quadro, o aparador. O cara vai lá na loja e fecha. O meu, como é um produto mais nichado, ele não acaba usando tudo em madeira.
senão vai virar uma fazenda a casa da pessoa. Então ela acaba tendo uma ou outra peça nossa. E aí eu acredito que tem um terceiro ponto que é a venda de rua, né, ou então Teodoro Sampaio, que é uma rua famosa de móveis, ou então a gente tem a Gabriel Monteiro, Shopping D&D, que aí é um terceiro foco para quem realmente é o fluxo de rua. Mas eu entendo que eu acho que o fluxo de rua hoje seja o principal. Eu acredito que talvez entre o mix aí do digital, talvez seja um omnichannel, fazer de tudo um pouco, é o mais importante. E óbvio, se você não fizer bem a parte do marketing, só depender do fluxo de rua, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Você precisa realmente estar presente em todos os canais. Cara, e quando que virou a chave pra você falar: "Não, eu preciso fazer marketing pra eu vender o meu produto"? Porque você contou a história, veio lá de trás, depois você entrou no Google Ads, no Meta Ads, mas como que foi essa virada de chave? Cara, foi desespero, né. Porque assim, a gente não vendia, 8 meses sem vender, né, por sorte ali eu era bem jovem, morava com meus pais, então eu não tinha custo fixo, e sobrevivi com o meu dinheiro de rescisão esses 8 meses, foi muito bom. Mas foi necessidade, e naquela época, em 2014, não se tinha nem Instagram, o Instagram era muito fraco ainda, não existia ainda bem forte. Então, o que eu startei, eu iniciei fazendo no Mercado Livre. A primeira coisa que eu fiz é colocar meus produtos no Mercado Livre para ver se eu consigo vender alguma coisa. Então foi por ali, e aí o Mercado Livre me apresentou um pouco, para algumas pessoas também não era tão forte o Mercado Livre, não tinha aquela coisa da entrega no dia seguinte, de você fazer o checkout sem colocar os dados do cartão. Era mais burocrático ainda, não era tão grande a plataforma, a gente tá falando aí já de 10 anos, né. E aí no segundo momento, a gente entra com o Google Ads. Então a primeira pisada que eu dei no marketing digital foi Google Ads, que era o que era mais forte na época, né. E quando eu iniciei ali, meu WhatsApp começou a tocar, começou a chamar. E falou: "Ah, a gente começa a fazer anúncio com R$ 10 por dia, com coisa pequena, R$ 300 no mês, né". E isso vai escalando à medida que a gente vai enxergando o resultado. Então foi isso, esse start me chamou a atenção, comecei a colocar um pouquinho mais de dinheiro no Google Ads, tinha retorno daquilo, até vendi minha primeira venda para Campinas, em outra cidade, né, daqui de Jundiaí vendi para Campinas. A partir disso, eu já tinha um site montado, eu mesmo montei, né, naquelas plataformas mais fáceis de criação de Uhum. site, e a partir dali que me surgiu o interesse, eu falei: "Poxa, eu preciso agora me estruturar melhor, então vou fazer Google, vou também aprender o Meta", e aí naquela época era Facebook. E sem dúvida naquela época era um momento de grande oportunidade, porque aí o custo de aquisição era muito baixo, o leilão não tinha muitas empresas competindo ali, né, era um outro cenário bem diferente do que é hoje. Hoje todo mundo faz, né, um pouco de marketing digital, se Hum. você não faz você tá de fora, né. Sim, com certeza, cara. Não, isso é muito bom pra até pra galera entender a importância que é posicionar o seu produto dentro do digital, porque é como se fosse eu sempre quando vou explicar pra algum cliente ou pra algum amigo o que é o tráfego pago, eu sempre explico que imagine um estádio de futebol lotado de gente, ou qualquer região, qualquer lugar que tem uma movimentação, um grande tráfego de pessoas, no estádio, por exemplo, vai ter as arquibancadas com patrocinadores, com pessoas, divulgando a marca deles ali, né. Mas você não sabe quem tá ali no estádio, se é um cara simples ou um cara de alto padrão, você não consegue identificar. No digital tem um grande tráfego de pessoas, só que o digital consegue metrificar o comportamento de cada um, igual você falou, né, então você consegue colocar um anúncio para um cara que chegou numa viagem internacional, se o cara visita a Porsche Cup, se ele vai pra Fórmula 1, você consegue fazer toda essa metrificação. Então, o marketing digital para atrair o cliente, eu acho que é a melhor ferramenta que tem hoje. Não acho, eu tenho certeza que é a melhor ferramenta que tem hoje para atrair o cliente. Aí passa por uma qualificação comercial e igual você faz aí, né. E cara, hoje você quais são os seus próximos passos? Porque hoje você já tem ali a fábrica, as suas lojas, você já está investindo no marketing, já está vendendo. Qual que é o próximo passo? Bom, nesses 10 anos, né, eu acho que a gente se consolidou muito bem no mercado, hoje, pelo que eu pesquiso, pelo que eu identifico, a gente é um dos principais ali, se não o principal, a referência nesse segmento, né, de imóveis. E a gente entende que no Brasil, a gente tem um público, né, de Uhum. famílias que a gente atende e que não é muito grande.
Então hoje a Uhum. gente tá ali atendendo, eu diria que 0,5% da população, né. Sim. Isso é uma questão de o que que é classe média no Brasil, o que é classe alta, né. Então tem um pouco disso. E na verdade a classe alta, muito alta ali, ela é bem pequena aqui dentro. Então a gente tem 2 caminhos, um deles a gente passa a trabalhar com um produto que tem menos customização, um produto mais simples e para atingir uma camada maior da população. A gente vai trabalhar isso agora inicialmente, e a gente quer realmente vender mais para classe C e classe B, ter um produto mais acessível de entrada. Então o cara começa ali, sentir um pouquinho do que é arboreal, ter o pezinho ali, e para ele poder, com o tempo, chegar no produto premium, que é o que a gente vende, o principal sob medida, bem customizado, uma criação de design nova. E uma outra linha também essa internacionalização. Então eu tô desde 2017 trabalhando, a gente tem empresa já aberta nos Estados Unidos, na Europa a gente tem alguns representantes, e cada vez a gente tá indo mais para fora, né. Isso porque, evidentemente, por conta de moeda, de conversão de moeda, lá existe uma aceitação muito melhor dos preços que a gente pratica aqui. Então enquanto no Brasil a gente tá vendendo para uma população pequena, lá nos Estados Unidos a gente tá falando para 20% da população. Então um país grande, maior que o Brasil, um público muito maior. E óbvio, Estados Unidos não é simples, sair do Brasil não é simples. A gente já teve experiência com marketing lá fora, é diferente de fazer aqui. Eles falam que é muito comum quando você vai pra lá, você ouvir: "Americano vende para americano", né. Então ele tem uma forma de falar, uma forma de vender, que é diferente da forma que a gente faz. Não adianta a gente achar com prepotência, falar: "Poxa, eu vendo muito bem no Brasil, vou chegar lá e vou arregaçar". Não é bem assim. Cultura diferente, né. Cultura é diferente, a forma de tratar o marketing, vendas, é tudo diferente. Então a gente tá pisando aos pouquinhos lá, sem fazer um grande investimento, conhecendo e aprendendo, mas basicamente são essas 2 frentes que a gente tá atuando. E você tem um case de sucesso internacional, uma venda que você fez para um grupo de pessoas ou uma pessoa em específica, você falou: "Cara, essa aqui foi". Tem algumas histórias, assim, mas eu vou contar as 2. Tem uma que ainda não se concretizou, mas foi muito legal a forma que aconteceu. Foi no primeiro ano, através da Feira de Milão que a gente fez, a gente levou essas peças pra lá, e a gente recebeu um grupo de compradores do aeroporto na França, o maior aeroporto da França. E eles estão construindo um novo terminal nesse espaço. E pelo projeto, é um projeto de Philip Stark, que é um dos maiores arquitetos do mundo, né, designer e arquiteto do mundo, esse cara é hiper famoso. E eles demandaram em torno de 270 peças para construir esse terminal todo esse lounge, né. Então a gente está participando desse projeto, e é um processo é uma licitação pública na França. Então eu tive que aprender muito do processo, traduzir toda a documentação para francês. Eu mesmo toquei esse processo adiante, eu que fiz, encontrar um número que seria um CNPJ internacional para essa empresa, também uma certificação de madeira, um selo especial, que se chama FSC, isso também é um trabalho que a gente está desenvolvendo para conseguir fornecer para essa estrutura. Então, isso se concretizando, vai ser um grande sucesso, certamente, eu acho que a gente está super preparado para isso, um bom momento, e o feedback que eu já recebi inicial é que a gente tá muito bem posicionado nessa concorrência. Então em breve aí quem for para Paris, espero que consiga ver nossas peças no aeroporto. E um outro que foi muito curioso, foi essa mesa que a gente lançou, a mesa Balance na feira de Nova York, e no primeiro ano que eu participei em Milão, também em 2024, foi muito curioso. Chegou uma intérprete que me chamou no WhatsApp: "Olá Henrique, tudo bem? Tive na feira com uma pessoa, com um comprador, e nós gostamos do seu stand, a gente quer comprar todas as peças do stand". Eu falei: "Oxe, como assim, né? Que coisa usual, né, não comum". Eu perguntei: "Quem que é o cliente e tal?". "Olha, eu não posso falar, não posso divulgar, só que essas peças vão para Atlanta". Então eu levei de avião as peças do Brasil para Milão, chegou lá, saiu de Milão, foi para avião de novo para Atlanta, nos Estados Unidos. E aí a venda aconteceu e tudo bem, passou. Então depois no segundo ano que eu fiz, e aí foi em Nova York que eu fiz a feira, aí essa mesma pessoa, essa italiana me chama, e ela fala: "Henrique, eu tô com o meu cliente aqui e ele tá interessado nessa mesa, na mesa Balance, que você criou e desenvolveu". E aí me chamou de novo a atenção, poxa, de novo essa mulher e tá querendo a minha peça mais cara, né. É uma peça de $26.000, é a mais cara que a gente já lançou em termos de uma única mesa. E a venda foi desenrolando e tal, no final da feira,
foi concluída e a gente vendeu de novo para esse cliente de Atlanta. E eu fiquei muito curioso, falei: "Cara, agora eu preciso descobrir quem que é esse cara. Por que que ele tá comprando as peças, já comprou de novo, por que que eu preciso entender por que que ele vai comprar mais, né". Comprou todo o stand, cara. Comprou todo o stand, foram na verdade ele só não comprou todo porque 2 peças já tinham sido vendidas, mas 4 ele comprou, foi Legal. pra ele. E aí nesse segundo momento, pelo interesse de entrega e tudo, eu perguntei pra ela: "Quem que é o cliente?" Ela falou: "Não posso falar. A única que eu posso dizer pra você é que é um resort de altíssimo padrão que fica em Atlanta". E aí pelo interesse de entrega eu consegui encontrar. E quem é esse cara? Ele faz parte de um grupo de empresários da Índia, e é o mesmo grupo de empresário que tem aquela família mais rica da Ásia, que fez o casamento mais caro do mundo, né, Sério. chama família Ambini. Então foi a venda para essa família, e é um investimento que eles estão fazendo É lá nesse é é aí que você resort. vê o ponto e fala: "Cara, vendi barato". Sem dúvida, o potencial ali é muito grande. Então hoje eu tô trabalhando em cima desse lead, que para mim é um lead muito importante. Esse complexo, esse resort, não é só um resort, é todo um complexo gigantesco, são várias casas que eles vão criar, e é tudo uma questão de longevidade. Então, provavelmente é para os bilionários americanos ali com seus 80, 90 anos irem para lá, e quem sabe aí o cara tentar viver até os 120, da forma que eles estão construindo ali a parte de medicina, alimentação, meio ambiente, é realmente para os caras terem um final de vida maravilhoso, né. Caramba! Então estar presente lá também, para mim é uma satisfação muito grande estar com essa E foi peça. a sua peça com a sua A assinatura, né? minha primeira criação aí que realmente levou meu nome. Essa é uma peça numerada, vão ser apenas 20 peças que a gente vai fabricar dela, então já tá na segunda agora, e aí tem 18 ainda para serem produzidas e vendidas, né. Então você aí pode Ah, ser o próximo a adquirir essa mesa. tem É a oportunidade, ainda oportunidade. estamos a tempo, né, mas tenho certeza aí que, ao longo dessa história, como a gente lançou esse ano, vão sair mais peças. E além da mesa balance, eu também desenhei a poltrona braço esse ano, que também é uma peça que tem também saído super bem. Essa tá limitada a 10 unidades, são 10 peças, a gente já tá na quinta, e é mais um produto de design que a gente tá criando, então eu tô indo aos poucos, e eu comento muito, falo muito que meu propósito é criar peças que venham durar por gerações, né, então eu não imagino que uma mesa dessa, ela vai ser descartada em 100 anos. Ela é de madeira maciça, ela é muito resistente, ela não estraga, né. Eu não acredito que vai ser descartada daqui 300 anos. Eu imagino que daqui, sei lá, 30 anos, a exploração de madeira no Brasil seja muito diferente do que é hoje. Então certamente vão existir mais restrições, mais limitações, que vão tornar esse produto cada vez mais único, né. Então eu penso que quando eu morrer, eu quero deixar minha marca no mundo, e aí eu vou ter essas peças posicionadas em lugares super estratégicos, nas casas das pessoas, e deixando um legado, construindo um legado em vida. E, isso vai ser, talvez difícil para você falar, mas, eh, qual o tipo de árvore, de madeira que você gosta mais para trabalhar ali? Ou a madeira que você que enche os seus olhos de brilho ali, você Olha fala: "Não, só. essa é a melhor para trabalhar". Cara, eu gosto muito do pequiá, hoje eu uso muito a madeira de pequiá, pela questão da cor, da tonalidade dela, então ela tem um tom caramelo bem bonito. Ela é uma árvore que costuma ter troncos muito grossos, então tem essa diferença também na floresta. Às vezes a árvore tem a mesma idade de uma outra, só que alguns troncos ficam mais grossos, outros ficam mais finos, né. E a questão da gente produzir muita peças em um único tronco de madeira, exige que eles sejam troncos muito grandes. Então a gente tem essa preferência pela essa madeira, e além disso, também tem uma questão de detalhes da madeira, então o pequiá ele é muito marcado, ele tem nós, ele tem fendas, né, é curiosa essa madeira, ela quase todo tronco de árvore tem uma rachadura no meio dela, e durante um tempo ele meio que ele pode apodrecer no meio, isso graças a um fungo que entra na madeira, e ele apodrece esse miolo dela como um todo, né. E a partir desse apodrecimento, se formam desenhos maravilhosos ali dentro. Então, tipo, a gente chama de Caraca. orgânico isso, é uma parte toda desenhada e toda irregular, assim, quase um desenho abstrato, né, que dá muita riqueza para a peça. A gente enfatiza muito esses detalhes naturais com que a gente cria, né. Cara, muito legal, muito legal. E você pensa em projetos além das mesas como, uma cabana, celeiro, esse tipo de trabalho você pensou em fazer ou já fez?
Cara, especificamente construção civil, a gente ainda tá um pouco distante disso. Uhum. Então, desde a parte de executar uma cabana, também tenho demanda, às vezes o pessoal me chama para um revestimento de parede, piso ou forro, né. Apesar de ser madeira, isso aí a gente entende que ainda não é nosso know-how para fazer a instalação e construção dessas coisas. Mas certamente todo o mobiliário interno, então é muito comum a gente fornecer para cabana mesa de centro, né, uma coisa mais rústica, aqueles balcões de bar, também é muito comum o pessoal colocar uma peçona de madeira, isso a gente está sempre presente nesses espaços. Cara, muito bom, muito legal. E hoje, ali você falou que tem quantas unidades de lojas? A gente tem 3 lojas, tem 2 em São Paulo, uma fica dentro de um shopping, shopping cidade, Parque da Cidade. Temos também na Vila Leopoldina, nossa loja principal, e a gente tem em Campinas, em frente ao Shopping Iguatemi. E depois disso a gente tem a fábrica, que fica em Salto, né, e ali a gente também tem uma loja onde a gente recebe com os clientes, faz atendimento lá. Cara, muito legal, muito legal. E hoje, em anúncio para todas essas lojas, qual é a média de investimento que você coloca em tráfego? Cara, hoje eu diria que em torno de uns 10% do meu faturamento, hoje total, tá investido em tráfego, né. Então a gente tem a nossa empresa, e aí esse é o ticket mais ou menos, 10%, uns 5% ali a gente vai diluir em valor de aluguel, basicamente é isso. Então eu tenho mais investimento em tráfego virtual, do que necessariamente tráfego de rua, vamos falar, que é as pessoas que passam na frente da loja, E né. o ROI disso, o retorno sobre o investimento, ainda é positivo em todos esses anos que você investiu? Ele diminuiu muito, assim, né, o retorno sobre o investimento, mas ele é fundamental para uma empresa existir. Então sem ele, realmente, dificilmente a gente existiria. Por ser uma indústria, a gente tem um custo fixo muito alto. Então desde a compra da matéria-prima, a transformação dessa matéria-prima, são várias pessoas envolvidas no processo produtivo, né, a fábrica também tem uma estrutura muito grande, e depois tem logística, entrega, então a gente tem custos altos, a gente não pode se dar o luxo de ter um custo de aquisição mais elevado, ou então, enfim, eu já considero que meu custo de aquisição é alto, né, em torno de R$ 1.000, então já é um custo alto. E então a gente tem essa questão de ter muito esse retorno, mas para isso também a gente passa a buscar alternativas, né. Então hoje eu também busco mais, mídia orgânica, eu tenho me posicionado mais em rede social, como fundador da empresa, e também fazendo conexões com influencers, pessoas que podem contribuir para atrair clientes, né, então não focado somente no anúncio, né. Pra você ter uma ideia, no início da nossa empresa, eu precisava investir 1 centavo para vender R$ 1. Então, tipo, é um retorno muito alto. Hoje eu nem sei te falar quanto tá, não lembro o último número, mas pelo menos deve estar aí uns 20 centavos para vender R$ 1. Então, tipo, já subiu demais isso, sabe. Caraca. E hoje, ali dentro do mercado, a Arboreal, ela se posiciona, em diversos canais de comunicação? Você tem Hoje, site? sim, a gente tá muito atuante ali no Instagram, né, no Pinterest, no Instagram, já falei, né, Instagram, Pinterest e basicamente o nosso site, né, então digitalmente a gente tá aí. A gente não faz mídia com TV, também jornais e revistas a gente percebeu muito pouco retorno sobre aquele investimento, então a gente reduziu bastante ali. Como a gente ataca um público muito nichado, a gente tem que estar presente realmente onde está nosso público, né. E aí não dá pra gente fazer mídia em massa, coisas muito grandes, né, realmente acabam sendo pontos bem pontuais. Legal, maravilha. Cara, provavelmente eu vou querer você em outros temas aqui desse podcast, pra gente conversar mais coisas. Então se você tá gostando dessa conversa, já se inscreve aí, comenta se você tiver alguma dúvida que eu vou fazer com que chegue até o Henrique aqui. E cara, é muito bonito quando a gente fala dessa forma. Você pontuou toda a etapa, a construção da sua empresa ali, mas eu imagino que teve dificuldades no meio do caminho. Tem algum problema que ocorreu que você tirou como aprendizado pra você? Cara, a gente já teve algumas situações, desafiadoras. Talvez uma delas foi um incêndio que a gente teve na nossa loja na Vila Leopoldina. Partiu de um ponto elétrico dentro de um container, a gente tinha uma mini marcenaria lá dentro. Ficava dentro de um container, dentro da loja.
e dali surgiu um fogo e pegou a gente de madrugada, ali de manhã. Quando eu acordei com o alarme tocando, era um incêndio. Mas talvez ali seja um ponto de atenção, então a gente tinha um seguro, e ele cobriu 100% desse custo, né. Então sem dúvida, apesar do susto, apesar de ter sido um desafio, foi bem importante isso da gente ter esse seguro, e a Uhum. gente tem seguro em praticamente todos os nossos carros, tem nas fábricas, já tivemos outros pontos de incêndio na fábrica também, então isso sem dúvida é uma segurança que eu acho que todo empreendedor precisa ter. Não dá pra gente tem uma lição maior aí, não dá pra gente trabalhar no nosso custo mínimo e oferecer um produto também no menor custo, menor preço para o cliente, porque não vai te sobrar margem para você ter essa segurança. E aí numa dessa daí, você eventualmente pega um fogo na fábrica, quebra a empresa, Sim. né. Então esse é um ponto de atenção. Outro ponto também que eu acho que a gente não errou, porque eu vou trazer um ponto talvez que eu tenha errado, mas eu já consegui identificar hoje. Eh Se eu soubesse que o CAC era tão baixo na época, no início, talvez eu teria me alavancado mais. Então, seria uma opção de pegar empréstimos para investir em capacidade produtiva e ampliar a empresa. Então a gente ficou meio eu sempre fui muito seguro, muito um passo por vez, muito devagar, sempre trabalhando no capital próprio, então vendia, acumulava um capital para fazer um investimento. Então, quanto antes um empresário investir em marketing, em tráfego, melhor. Sim, eu imagino que sim, porque até a tendência é o CAC cada vez subir mais, né, cada vez vai ficar mais difícil, eu imagino. E se eu soubesse isso desde 2014, certamente estaria muito maior hoje, mas tudo bem, acho que foi um aprendizado, ninguém sabia para onde ia esse universo, ninguém sabia que o CAC iria aumentar ou não. E também é importante entender a parte de capital, né, de sempre estar investindo baseado no que você cria de caixa. Então acho que isso foi, apesar de ter sido mais devagar, nos deu segurança da gente chegar onde a gente alcançou hoje. Talvez se eu olhar o quanto eu paguei de juros ao longo da história, foi muito pouco, né. E isso eu acho que contribui também para a gente estar melhor, mais conseguir fazer investimentos no futuro. Rick, sensacional, cara. Eu vou querer conhecer a fábrica, com Show. certeza, ir Super lá. convidado. Vai ser uma maravilha. A gente tá chegando na reta final do episódio aí. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero ter você mais vezes aí. Cara, pra mim, Eric, privilégio estar aqui, sempre estar podendo falar da empresa é uma paixão nossa, e espero que possa também impactar positivamente aí quem tá ouvindo, certamente tem se seguirem aí algumas das coisas, certamente vão trazer bom resultado. Maravilha. Então, eu espero você no próximo episódio. Já se inscreve, curte, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo empresário e até mais.